Crianças, hoje, na nossa experiência matemática, nós vamos estar estudando sobre tabelas, tá? Dando uma ênfase maior em intervalos de tempo, tá? Vocês podem estar observando aqui que a tia trouxe uma tabela do calendário de aulas dessa semana 3, onde nós vamos estar fazendo a leitura atentamente para compreendermos o intervalo de tempo entre determinadas disciplinas, combinado? Falando em intervalo de tempo, gente, da ideia de quê? Afinal, o que é intervalo de tempo? Meus amores, a ideia de intervalo ela está associada à destinação do tempo para a realização de algumas tarefinhas, de algumas atividades, de algumas ocupações. Então, assim, de uma forma geral, os intervalos servem para estar mencionando a distância ou espaço que há entre um lugar e outro, ou de um tempo até outro. A tia agora vai estar falando alguns exemplos de intervalos de uma forma geral. Quando se ouve, por exemplo, entre ambas as reuniões, tem um intervalo de 2 horas que vou aproveitar para ir visitar o meu tio. Perceberam, gente? A palavrinha intervalo de 2 horas, intervalo de tempo, tá? Outro exemplo, isso de uma forma geral. Vou ver a agenda do médico para ver se tem algum intervalo para lhe atender. Perceberam? Mais um exemplozinho aí de forma geral, se referindo a intervalo. Mais um exemplo. Os animais costumam aparecer em intervalos de poucos metros. Então, a tia acabou de estar mencionando vários exemplos, tratando de intervalos, isso de uma forma bem geral. Agora, nós vamos estar dando uma ênfase maior nessa tabela, onde vamos estar iniciando a leitura atentamente para melhor compreendermos. Toda tabela ela é composta por título, como você está vendo aqui bem destacado, calendário de aulas, semana 3, simplifica. Você está observando, né, e aprendeu que as tabelas elas são compostas por linhas e colunas. Aqui nós temos os dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. No dia 1 foi segunda-feira, com as disciplinas Ciências e Português. Terça-feira, que foi dia 2, disciplinas Geografia e Matemática. Dia 3, quarta-feira, Língua Portuguesa e História. Dia 4, quinta-feira, Arte e Inglês. E sexta-feira, com a disciplina de Matemática. Acabamos de fazer a leitura da tabela, tá certo? E agora vamos compreender o intervalo de tempo direitinho em determinadas disciplinas, em determinados dias. Por exemplo, na disciplina de matemática, quais são os dias que tem aula de matemática, de acordo com esse calendário? Muito bem, observem atentamente que os dias das aulas de matemática, dia 2, terça-feira, e dia 5. Portanto, quantas aulas teve de matemática? 2 aulas, terça-feira e sexta-feira. Qual foi o intervalo de dias entre uma aula e outra? Muito bem, observem atentamente que teve aí um intervalo de 2 dias. Por quê? Porque a primeira aula foi na terça-feira e dia 5, no caso, hoje, né? Por isso que teve um intervalo de 2 dias. De terça-feira até chegar na sexta, teve o intervalo do dia 3 e do dia 4. Quanto às disciplinas de português, quais são os dias que teve aula de português?
Língua portuguesa, dia 1, foi segunda-feira, e dia 3, quarta-feira. Portanto, as disciplinas de português foi segunda e quarta. Quantas aulas, de acordo com esse calendário da semana 3? Muito bem, 2 aulas. E qual foi o intervalo entre uma aula e outra? Observem atentamente que a primeira aula foi segunda e a outra aula foi na quarta. Portanto, teve um intervalo de um dia para poder ter a outra aula de português. Entenderam, gente? Essa foi mais uma aulinha de matemática. A tia espera que vocês tenham compreendido, tá certo? A tia aguarda retorno da atividade e até a próxima.